Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao programa Universo Maior. Eu, Daniel Kaltenbach e Andréia Verzanhassi, toda semana aqui, quinta-feira, com vocês, com um novo assunto sobre espiritualidade, sobre a nossa vida, sobre o cotidiano, enfim, como viver melhor em todos os aspectos. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema da semana passada, né, Andréia? Vamos falar ainda de medo, de ansiedade, de pandemia, desse medo, de ansiedade no meio desse momento de pandemia. Vamos falar de cura, vamos falar de muita coisa interessante. E antes da Andréia já dar o início aí no nosso programa, eu quero lembrar você para inscrever-se aqui no canal, inscreva-se, dê o seu like, coloque os seus comentários, compartilhe, participe. E é isso. Andréia, como você está? Olá, Daniel. Olá, pessoal. Eu estou muito bem, lidando com os meus medos, lidando com essas ansiedades geradas por causa desses medos. E eu pude perceber, Daniel, que muito medo meu veio à tona nesta época de pandemia, desde que começou esse processo de pandemia, em que houve um recolhimento, em que eu fiquei mais ali comigo. E eu comecei a perceber que alguns medos afloraram com uma força muito grande, né? No programa anterior, até a gente falou da questão do medo como uma autodefesa, como uma preservação da espécie. Mas eu percebo, conversando com as pessoas dos grupos Bem Viver, eu percebo que o medo é alguma coisa irracional neste momento. Porque a gente vive numa situação que você não sabe aonde está o inimigo. E aí você quer ver, você quer sentir, você quer tocar e não existe essas sensações. Existe um medo de algo totalmente desconhecido, totalmente invisível. E quando a gente passa por isso, né, que recentemente você passou pelo Covid, eu já passei há mais tempo atrás, há um ano atrás, aí a gente lida frente a frente mesmo com este medo. Como trabalhar tudo isso, Daniel? Bom, vamos dividir aos pouquinhos, né? Em primeiro lugar, né? Ou seja, a gente falando desse momento que a humanidade tem passado, é um momento que a gente tem, é aquela história, né, gente? O medo, nós não podemos viver no medo. Esse é o primeiro ponto, o primeiro aspecto, não podemos viver no medo. E quando aparece uma pandemia, por exemplo, como apareceu, é natural que as pessoas tenham medo. E não bastasse o medo natural das pessoas, esse medo ainda foi maximizado extremamente pela mídia. Ou seja, pela mídia que simplesmente passou um ano, mais de um ano, 2 anos, falando sobre isso e falando, olha, tá aqui, tá espalhando, você vai pegar e você vai morrer. Tá aqui, tá espalhando, você vai pegar e você vai morrer. Parece que a mensagem era só essa o tempo todo. Isso entra no nosso consciente, isso entra no nosso inconsciente e vai aumentando esse medo, vai aumentando essa ansiedade, vai aumentando essa incerteza toda. Então, o que acontece? É justamente, nós temos recebido aqui no canal, temos recebido comentários de vários, né, dos nossos seguidores e tudo mais, sobre o medo em relação à saúde, em relação aos familiares, em relação a todo mundo, principalmente em relação à pandemia. E como lidar com isso, como trabalhar com esse medo, como contornar esse medo. Então, acho que a primeira questão é a gente entender o medo. A gente entender o que está acontecendo, porque se eu não entendo o que está acontecendo, como é que eu quero contornar, como é que eu quero evitar? Então, o primeiro ponto, a gente já falou no nosso encontro da semana passada, quem não assistiu, depois dá uma olhadinha lá, que vale a pena, mas nós falamos na semana passada sobre uma das principais razões da existência do medo, que é aquelas coisas que nós não temos controle. E o medo vem sempre do ego, a gente conversou sobre isso, o medo vem sempre do ego, e a gente tem medo sobre tudo aquilo que a gente não tem controle. Então, quando aparece uma pandemia, né, uma pandemia dessa, a gente sabe o seguinte, poxa, eu vou pegar essa doença. Está no meu controle ou não está? Não está no meu controle. Então, se não está no meu controle, eu começo a ter medo. Porque a gente tem medo do que a gente não controla. Junto com isso, vem, como eu comentei, aquela mídia que vai aumentando. Então, a gente tem que separar. Peraí, o que é o medo da pandemia por si? Se não tivesse a mídia em cima, qual que seria o tamanho desse medo, desse receio de algo que eu não controlo? Aí vem a mídia. Peraí, inclusive com uma série de interesses no mundo inteiro, tá? Estou falando do mundo inteiro. Interesse de todas as formas, enfim. O que é o medo acrescentado por ela, que é o medo artificial, por assim dizer?
O que é, o que não é. Então, vamos começar a separar, começar a entender. E a hora que entender, traz esse medo para dentro de nós e nos perguntar, ok, eu estou com medo por mim ou pela minha família, porque existe um risco, existe uma ameaça. Então, quando eu estou falando isso, eu sempre estou falando em nome do meu ego. Percebam por aí. Existe uma ameaça à minha vida, ao meu corpo, existe uma ameaça a mim. Nós estamos falando da parte material, da parte dos corpos materiais do ego. Porque o nosso espírito, a gente sabe, ele nunca sofre ameaça nenhuma. Nosso espírito é eterno. Nosso espírito são, né, ele vem e vai de experiências uma atrás da outra. Ele não vive esse medo. Quem vive esse medo é o nosso ego. E o nosso ego, então, justamente está lá naquela situação. Fala, peraí, existe uma ameaça real, uma ameaça à minha vida, ameaça à vida da minha família. O que eu posso fazer para controlar? Então, as pessoas fazem, primeiro, podem fazer para controlar, tomar remédios, tomar as picadas, né? Não vamos falar os nomes aqui, porque, né? Tomar tudo ou não. Aí um tem medo da picada, outro não tem, outro tal. Mas, enfim, cada um tentando. O que as pessoas estão tentando fazer? Estão tentando trazer o controle da situação. Né? Uns achando que, inclusive, isso vai ajudar a trazer o controle da situação, outros acreditando que isso pode até atrapalhar no controle, posso me descontrolar mais ainda, enfim, mas sem entrar no mérito. Mas vamos pensar no psicológico. O que está acontecendo? As pessoas estão tentando trazer o controle da situação, de uma forma ou de outra. E acreditar que tem o controle da situação. Por quê? Porque quando a gente tem o controle da situação em qualquer situação, ou acredita que tem o controle da situação, a gente não sente mais medo. Porque o medo aparece quando a gente não controla a situação. Então, a gente vai buscando formas de controlar essa situação. Bom, é só uma observação, mas aí a doença está lá, a gente busca formas de controlar a situação, e às vezes essa doença chega até nós. Ela chega até nós. Como a gente terminou, né, a última sessão, o nosso último encontro, um dos grandes problemas da humanidade, que a humanidade não sabe tratar ainda, é a ilusão de que nós temos algum controle sobre qualquer coisa na nossa vida. Então, essa ilusão de que a gente tem controle, que a gente pode controlar, é um grande problema. E o fato da gente não saber lidar na nossa vida sem o achar que podemos controlar. A gente não consegue, é muito medo, é desespero, é desesperador. A gente andar na nossa vida pensando que a gente não tem esse controle é algo muito, muito desesperador para o nosso ego. Então, a gente está lidando com isso. Está lidando com essas forças. Se você quiser perguntar alguma coisa, André? Quero sim. A gente está lidando com este medo de que estamos perdendo o controle. Esses dias, conversando com uma pessoa, ela falando do Covid, da doença, ela com medo de perder familiares, de perder as pessoas que ela ama, amigos e tudo mais. E depois a gente conversando, nós chegamos a uma conclusão que, na verdade, verdadeira, ela estava com medo dela se perder dos familiares, dela morrer. E aí, quem controla esta família depois? Então, é complicadíssimo a gente separar esta linha do medo de preservação, porque então eu vou evitar lugares fechados, eu vou me comportar de maneiras diferentes, mas sem neuroses. E aí eu fico pensando assim, como que eu lido com uma coisa invisível? O medo é invisível, mas a doença é real. Quando você tem esta doença no seu organismo, é palpável, você sente todos os efeitos dela. Como que eu lido com isso, Daniel? É isso. Primeiro, entender o medo. Entender que o medo é sempre prejudicial, como a gente conversou na semana passada também. O medo é sempre prejudicial. Toda vez que eu tomo uma decisão na minha vida pautada no medo, eu estou tomando a decisão errada. Se eu tenho medo da doença, inclusive, eu abro meu sistema imunológico muito mais para ter a doença ou para recebê-la de forma mais forte. E daí vai. Tudo que está relacionado ao medo nos traz prejuízos e não lucros. Então, o que acontece? A doença, ela está aí. E não vai embora. Não vai embora. É uma gripe, é um tipo de gripe aí que vai ficar, porque vai ficar. E todo ano vai ter novas cepas, vai ter novas variantes, e vai ter novas coisas, e vai ser isso, assim como é a gripe comum, que inclusive mata também, mata cerca de 500 mil pessoas por ano no mundo, todo ano. E assim como outras doenças. Então, o que acontece? Ela está aí. Agora,
A doença, a gente tem que tomar as precauções, daquela questão do controle. Tem um controle inteligente, que é aquele controle do que realmente você pode tomar de precauções, e tem um controle que é totalmente psicológico. Você acha que está querendo controlando, acha que vai controlar, e não está controlando nada. Agora, quando a pessoa está doente, e eu posso até comentar um pouquinho, no sentido de como eu vi quando eu estive com Covid, Sim. é importante que a gente pare para perceber uma coisa, porque tudo é aprendizado. E as doenças são aprendizado também. São aprendizado pelas nossas experiências pessoais. E a gente está aprendendo o quê? Num foco maior. Nós estamos aprendendo justamente a desapegar da matéria, desapegar do medo, a confiar, a viver com amor incondicional, a viver com fé, com confiança. Por quê? Porque tudo nos é dado. Tudo que a gente tem nos é dado, a nossa vida, a nossa saúde, os alimentos que a gente come todo dia, tudo nos é dado. E a gente acha que, né, a gente nem é grato por isso. Muitas vezes a gente nem agradece, nem é grato, nem consegue sentir gratidão ao universo por isso, tamanha a nossa vivência dentro do ego. Mas, quando a gente está dentro dessa situação onde... Né, então, eu via, por exemplo, quando eu estive com Covid, eu percebo muito claramente o seguinte, né, e como com outras doenças, mas com Covid ficou bastante claro. Graças a Deus eu não tive nenhum nível mais avançado, mas eu me senti mal, senti aqueles sintomas de gripe, me senti muito fraco, com bastante fraqueza, e aí, por consequência, a falta de vontade, de condições de fazer as coisas, né, e tudo mais. Então, isso aí me pegou muito forte, mas um pensamento é muito claro. Foi muito claro para mim, olha, eu estou nessa situação, que é muito positiva, dentro do Covid, comparado a outras situações. Mas o que determina que a partir de daqui a 1 hora, 2 horas ou amanhã, eu vou acordar muito pior, ter que ser hospitalizado, de repente piorar, ser entubado, de repente piorar e morrer? Ou amanhã eu vou acordar melhor, já percebendo que, nossa, não, o pior já foi, e no outro dia acordar melhor, e de repente já estar 100% curado. O que diferencia um caminho do outro? O que faz essa divisão? Então, essa divisão, muitas vezes na nossa vida, a gente ajuda ou atrapalha, de acordo com nossas atitudes, mas numa situação que nem essa, percebam, não está no nosso controle, não está nas nossas mãos. Então, o que acontece? Eu percebi o seguinte, eu tinha fé, eu acreditava, na manhã eu vou acordar melhor, né? Ou seja, não vou piorar, mas o que garantia para mim que eu não fosse piorar? Absolutamente nada. Coisa nenhuma. Por quê? Porque eu não tenho controle da situação. Lembra? Eu não tenho controle. Se eu não tenho controle... E aí, essa é a questão. Eu não ter o controle da situação é um fato na nossa vida em vários aspectos e momentos diferentes. O ponto é o que a gente faz a partir daí. Quando eu não tenho controle da situação e eu deixo o ego prevalecer, eu começo a ter medo. Porque, de novo, o medo é reflexo da falta de controle da situação. Então, se eu me deixasse levar nesse momento poxa, mas amanhã eu posso acordar pior, eu posso ser entubado, eu posso ir para o hospital, eu posso morrer, eu posso estar... Se eu me deixo ser levado por esse medo, eu começo a piorar, inclusive, as minhas vibrações, eu baixo minha frequência, ou seja, eu até abro portas, às vezes, para uma piora. Mas, enfim, eu não tenho controle se eu vou piorar. E eu não tenho controle se eu for melhorar. Então, se eu entro no medo, eu vou piorando minha situação. Mas é o meu livre-arbítrio. Percebam, meu livre-arbítrio optou por escolher o ego e escolher o medo. É uma escolha, gente. O medo vai vir. Mas quando o medo vem dentro de nós, a gente tem que escolher. Não, eu vou ficar com você, eu vou te nutrir, eu vou te alimentar, e eu vou, então, viver esse medo, junto com a Covid, por exemplo. E muitas vezes eu pago as consequências desse medo. Ou não. Qual é a outra opção? Outra opção é o medo vem, porque ele vem do ego. Então, a hora que eu não tenho controle da situação, vem o medo. Você respira, para, não, ok, o medo é natural. Mas aí você controla, respira e fala, eu não vou alimentar esse medo, eu não vou viver esse medo. Ao contrário, eu vou trazer para a minha vida o amor incondicional, a minha conexão com a espiritualidade. Eu vou entender que eu não estou sozinho.
Entender que se eu não tenho controle, não é que ninguém tem controle. Controle sempre existe, nada acontece por acaso. Então, quem tem o controle nesse momento é a espiritualidade. E vai acontecer aquilo que é o melhor para mim. Vai sempre acontecer o que é melhor para mim, porque é amor incondicional puro esta energia. Então, eu paro nesse momento para confiar. E quando eu confio e vivo nessa energia do amor incondicional, eu não vivo no medo. Esse medo se afasta e some. Então, é mais ou menos o que aconteceu. Eu estava com Covid, eu sabia que podia para um lado, podia para o outro na próxima hora, no próximo dia. Mas eu estava tranquilo, porque eu pensava, eu confio. Eu confio. Não está no meu controle, está no controle de alguém que é muito mais inteligente do que eu, de alguém que tem um amor muito maior do que o meu, de alguém que é muito mais sábio do que eu, de alguém que consegue olhar minha própria vida e entender, dentro de propósitos espirituais muito mais profundos, se o meu momento é de morrer, é de ficar doente mais grave, ou se é de curar. E eu confio. E quando eu confio, eu não tenho medo. Então eu posso viver toda essa situação de Covid, ou outras situações quaisquer nas nossas vidas que a gente vive, que são complicadas, que são difíceis, que a gente tem que ter resiliência, tem que ter vontade, mas sem medo. E quando a gente tem o medo da equação, até a morte é fácil, até a morte é suave. Agora, quando a gente põe o medo da equação, tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é diferente. Faz sentido, Andréa? Faz, fica muito mais pesado quando entra o medo. Eu penso que o tema poderia ser as lições que eu aprendi com o Covid, porque além dessa história de você perceber que o medo só piora a situação quando você está com uma doença assim, você também percebe o quanto você é frágil e que há uma rede de cuidado, de proteção muito importante para você neste momento. E as pessoas se unem, quer seja com orações, com envio de boas energias, vibrações. Outros, pelo que eu vivi aqui, eu fiquei isolada em casa, eu e meu marido, ele não teve, foi só eu, mas o meu medo era contaminar outra pessoa. Então eu me isolava o máximo possível e aí amigos iam no supermercado, traziam frutas para mim, para ele também não sair. Então eu achei muito interessante porque eu vi o outro lado da doença, né? A solidariedade. Pessoas daqui de perto e pessoas de longe se unindo em prol da sua melhora também. E aí eu percebi o quanto nós somos frágeis e o quanto nós somos fortes. Quando a gente se envolve no medo, nós ficamos muito fragilizados e abrimos portas para toda espécie de energia e acontecimento. Mas quando a gente se une por um outro lado, na nossa fortaleza, que é o que você falou da fé, eu percebo que a gente cresce muito. Então, eu quero te deixar uma questão. A fé é o que vence o medo? A fé, ela, enfim, quando a gente tem fé, não existe medo. A gente só tem que entender o que é fé, né? Fé não é fanatismo, não. Fé não é algo vazio. Então, assim, fé é confiança. A fé chega num nível em que é o saber que é. Porque a fé é como se fosse você começar a pegar um pedacinho da verdade maior. Então, você começa a ver a verdade maior, você tem fé, porque você começa a perceber a essência, o conteúdo da verdade maior. Conforme vai aumentando tua fé, tua confiança, você vai confiando mais ainda nesse conteúdo. Chega numa hora que você fala, eu sei que o amor incondicional, que Deus, que o universo, o nome que nós quisermos dar, controla a minha vida e me direciona para os melhores caminhos possíveis para que eu receba exatamente tudo aquilo que eu mais mereço de melhor não para o ego, para as vontades do ego, né? Mas sim para o meu crescimento espiritual, para o meu desenvolvimento.
Então, quando você fala, por exemplo, que dentro do Covid a gente também descobre tanta solidariedade, tanto amor, tanta preocupação, a gente descobre as pessoas também tendo que lidar dentro de si com o medo, com a fé, às vezes descobrir a fé, às vezes descobrir novas linhas, descobrir a nossa fragilidade, descobrir que você não tem o controle para a minha fragilidade, mas a gente pode orar, a gente pode rezar, e isso nos dá força. E força que não vem de nós, força que nós não temos o controle. Então, todas essas descobertas são descobertas de amor, porque nós estamos aqui para ir descobrindo dentro de nós as facetas diferentes do amor, a praticar o amor, a receber o amor, a perceber o amor no próximo, a perceber o amor em nós. Então, essas situações que parecem muito dificultosas nas nossas vidas, elas estão quebrando casulos, elas estão abrindo, né, partes que estão muito fechadas dentro de nós, mas lá dentro a gente descobre a pérola do amor, né? O amor que vai, como semente, desabrochar de dentro de nós, mas a gente vai descobrindo através de muitas dificuldades das nossas vidas. Então, sim, a fé, quando eu tenho fé real, confiança real, eu não tenho como ter medo, porque eu posso ter certeza absoluta que tudo está no seu devido lugar. E se tudo está no seu devido lugar, e quem colocou no seu devido lugar foi uma força infinita de amor incondicional infinito, eu vou me preocupar com o quê? Pois é, é muito sábio isso, né? Muito claro. Às vezes eu penso assim, me corrija se estiver errada, que é melhor encarar o medo do que negá-lo, porque se eu encaro, eu percebo aonde eu preciso jogar a luz, que sombra que está subindo e eu preciso iluminar. E a nossa força, acho que vem justamente de encarar essas fragilidades, não é? Exato, porque a luz existe por um motivo, mas as sombras e o medo também existem por um motivo. E é justamente a sombra, o medo, que vão, por incrível que pareça, eles são, né, a sombra é a lanterna para a gente encontrar a luz. Ela é a lanterna ao avesso. Então é através da sombra, é através do medo, e se a gente se deixa perceber, estou com medo, ok, mas analisar, perceber para onde ele vai, por que que vai, o que falta em mim, né? Ou seja, dentro de mim, naquele momento, enfim, me traz uma série de questionamentos, que é justamente a lanterna que eu preciso para encontrar, às vezes, meus defeitos, às vezes, minhas imperfeições, às vezes, as minhas crenças erradas, para que, e só uma vez que eu encontre elas, que eu posso transformá-las, que eu posso curá-las. E enquanto elas estão dentro de mim, mas o medo, as sombras não colocaram a luz das sombras nelas para que eu pudesse enxergá-las, que eu soubesse que elas estão ali, eu não tenho como transformar. E não tenho jamais como colocar minha luz sobre elas e transformá-las em luz real. Então, o medo, as sombras, elas têm o seu propósito. E a gente fugir do medo, fugir das sombras simplesmente, ou fingir que não estamos tendo, ou não tentar entender as sombras e o medo em nós, é perder uma grande oportunidade de crescimento e de evolução. Porque é justamente essas sombras, esses medos, que vão nos fazer nos autoquestionar, que vão fazer a gente pegar a nossa mente fechada e abrir. Abrir em vários aspectos da vida. E nesses aspectos que a gente abre, nós vamos expandir nossas consciências, e uma vez consciência expandida, ela não volta mais ao seu tamanho original. Nós crescemos, nós evoluímos. Então, sim, devemos sim olhar, não incentivar, não alimentar, não, mas olhar e entender os nossos medos e as nossas sombras. Nós estamos falando de curas, né? Os caminhos para a cura do medo. E tem um outro ponto que eu quero salientar, que é a questão de ter vergonha. Às vezes as pessoas não colocam os seus medos, não conversam, não buscam ajuda, porque nem sempre a gente consegue iluminar essa sombra sozinhos. A gente precisa de bons terapeutas, de bons amigos,
E às vezes as pessoas têm vergonha de expor que tem medo disso, que tem medo daquilo, e vão ficando, acho que cada vez mais adoecidas, porque a emoção vai adoecendo também a alma, né? E como que a gente sai dessa? Como superar esta vergonha de se expor, de se colocar aqui na vida, para até pedir ajuda? Vergonha vem do orgulho. O orgulho vem da nossa falsa necessidade do ego de proteger aquilo que a gente acha que a gente é. Porque a gente acredita que se todo mundo acreditar que eu sou aquilo que eu quero, ou que eu acredito que todo mundo acredita que eu sou, eu sobrevivi até hoje e vou continuar sobrevivendo. A partir do momento em que as outras pessoas souberem das minhas fragilidades, dos meus medos, elas vão perceber que eu não sou tudo aquilo. E às vezes o tudo aquilo é pouco já, as pessoas acham que é pouco, né? Mas enfim, não sou nem aquilo. E ela tem medo então de perder esse conceito, de perder esse prestígio, às vezes que ainda é pouco que ela tem, mas ela tem medo de perder. Então o que acontece? Ela prefere não se abrir, ela prefere não mostrar esse medo. Então o orgulho serve para isso. Para isso serve o orgulho. Eu tenho tanto orgulho que eu não vou mostrar as minhas fragilidades. E aí, quando eu não mostro minhas fragilidades, eu continuo naquele patamar de, né, ou seja, de poder em relação às outras pessoas. E se esse patamar de poder me deu sobrevivência até hoje, deve continuar dando sobrevivência, e aí a importância disso para o ego. Mas eu estou dentro de uma casca de um casulo do orgulho. E quando eu vivo nessa casca do casulo do orgulho, por dentro de mim, eu estou segurando o orgulho aqui para não mostrar minhas fragilidades, meus medos, mas por dentro de mim eu continuo tendo os medos e fragilidades, e eles aumentam porque eu não tenho com quem conversar, não tenho uma terapia, não tenho quem falar, não tenho com quem trocar ideias, não tenho nada, e muitas vezes isso vai me destruindo por dentro. Essa é a destruição causada pelo orgulho. Então, se você tem vergonha de falar seus medos, de suas imperfeições, do seu medo de morrer, do seu medo de ficar doente, do seu medo de que outro morra, do seu do que for com as outras pessoas e trocar ideias, você vai perder oportunidades, às vezes muito valiosas, de trabalhar isso dentro de você e, de fato, trabalhando esse medo, perder esse medo, ver as coisas por uma outra perspectiva, começar a perceber as coisas de uma outra maneira e começar a acreditar, por causa disso, em outros caminhos, em outras possibilidades, possibilidades de luz, possibilidades de cura, possibilidades aonde aquele medo, aquele receio todo não precisa existir. Então, não tenha vergonha. A vergonha é orgulho. O orgulho tem que ser quebrado. O orgulho apenas nos fecha numa casca, onde a gente vive lá dentro dessa casca infeliz. E a gente, com orgulho, garante que essa casca não seja quebrada. Olha que loucura que é. A gente garante que vamos continuar vivendo fechados e infelizes. Poxa, e nós nascemos aqui justamente para o contrário, né? Para sermos felizes. Então, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: desejar que o melhor aconteça, mas acho que não o nosso melhor, né, Daniel? Mas o melhor que é real para nós. E para isso a gente tem que se mostrar para a vida, porque o universo vai entender quando a gente realmente se mostrar, quando a gente realmente se abrir. Daniel, eu acho que eu já perguntei um monte de coisa aqui sobre o medo, e se você quiser colocar mais alguma coisa, fique à vontade, senão a gente pode encerrar este tema por hoje. É isso mesmo. Assim, só para a gente finalizar, acho que é muita coisa para pensar, para refletir sobre tudo isso. Mas é só para fechar aqui, né? No final, é isso. A gente precisa se abrir para os outros e para a gente mesmo. Porque é muito parecido, né? A gente falou de se fechar no casulo e tal. É muito parecido a gente se abrir para a gente mesmo e para os outros. A gente acha que são coisas diferentes, mas não são. Porque às vezes eu reconheço o medo, eu reconheço tenho vergonha de falar. Mas como eu tenho orgulho e vergonha de falar, eu também não consigo trabalhar isso bem dentro de mim. Quando eu falo com os outros, eu começo um trabalho inconsciente de estar falando comigo também. Mas comigo de uma forma mais profunda. E falar comigo de uma forma mais profunda causa uma cura muito mais profunda. E lembrem que os outros são espelhos na nossa vida.
Apenas espelhos. Então, se eu olho para o outro e me fecho para o outro, eu estou me fechando para mim, para minha própria cura. Quando eu me abro para os outros e permito que os outros me tragam alguma coisa nova, que seja cura, que seja opinião que faz parte do processo de cura, eu estou também trabalhando a abertura de mim para eu mesmo e trabalhando essa cura dentro de mim. Então, a gente tem que parar de criar cascas ao nosso redor, começar a acreditar, não no medo. O medo tem que nos orientar para saber onde a gente tem que consertar. Mas temos que viver nossas emoções, nossas crenças pautado no amor incondicional. E a partir disso ter fé, acreditar, viver com alegria, viver com a certeza de que o melhor sempre nos acontece, está acontecendo e vai acontecer. Então, agradeço a todos vocês que estão aqui com a gente. Gratidão, Andréa. E aguardo todos vocês na semana que vem com mais um tema aqui no nosso programa Universo Maior. Gratidão a todos e até a próxima semana. Gratidão. Muita luz para todos. Até lá. Até lá.